Foi. Fala, gente, beleza? Voltei. Vamos para nossa aula de hoje, que vai ser bem rapidinha, tá? Colocar aqui tudo. Foi. Então, gente, a gente vai começar hoje o conteúdo para nossa AV3, tá? Com o capítulo 12, que basicamente fala sobre as atividades econômicas do setor primário. Bom, vamos lá, antes de qualquer coisa. A economia, né, ela é dividida em 3 setores, como eu já falei para vocês em aulas anteriores. Alguns colocam aí o setor quaternário, mas como eu também já falei em momentos mais antigos, né? Esse setor quaternário ele pode ser dividido entre o setor secundário e o setor terciário, tá? Por isso que, em suma, né, a economia é dividida nesses 3 setores, que são bem tranquilinhos assim de vocês terem em mente, tá? Que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá? Hoje nós vamos começar a falar sobre o setor primário, que tem uma grande importância para o Brasil. Mas, professor, o que é o setor primário? Basicamente, ele é aquele setor, né, da economia pautado sobre os recursos que são extraídos da natureza. Então, tudo aquilo que você retira da natureza e atribui um valor é o que nós chamamos de setor primário, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui, recursos cultivados ou extraídos da natureza, isso é muito importante, tá, gente? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é não. Cultivados e extraídos tem uma grande diferença. Quando nós falamos que um recurso é cultivado, nós dizemos que houve ali um processo de plantação, de irrigação, de colheita, ou seja, agricultura. Agora, quando dizemos que um recurso foi extraído, ou seja, ele foi basicamente retirado apenas da natureza, estamos falando, portanto, do extrativismo. E aí, tendo dito isso, podemos chegar ao que compõe, né, o setor primário, que são basicamente 3 atividades: o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Tá bom, gente? Percebam tudo aquilo relacionado à natureza, relacionado ao campo, tá? Você está criando ali, né, espécies vegetais, espécies animais, você está extraindo da natureza, beleza? Já adiantando, o setor secundário é o da indústria e o setor terciário é o de serviços, né? Nem adiantando, porque eu já falei disso em outras aulas, né? Mas adiantando aqui o conteúdo, né, desses capítulos que vão vir aqui pela frente, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o extrativismo. Basicamente, é a retirada dos recursos naturais sem a realização de atividade de cultivo ou criação. Olha só aquela diferença que eu acabei de comentar com vocês. O extrativismo é isso. É você retirar da natureza aquilo que você precisa, porém não houve, né, uma realização prévia de uma atividade de cultivo ou de criação. Cultivo, agricultura, criação, pecuária. Tá bom? O que é o extrativismo vegetal? Uma ramificaçãozinha aí do extrativismo. Basicamente é quando nós retiramos recursos ligados à flora. E aí, como exemplo, nós temos as frutas, as sementes, folhas, etc. A borracha, tá? Que basicamente a borracha é um material que você retira de uma árvore. É uma atividade extrativista. E é um extrativismo vegetal. Pegaram? Então, tudo aquilo que você retira da natureza sem um processo anterior de cultivo, de irrigação, ou seja, de algo mais complexo que nós caracterizamos como agricultura, entra como o extrativismo. Quando você tira frutas da árvore, extrativismo. Quando você mexe com sementes, extrativismo. Quando você retira folhas para preparar algum tipo de remédio ou coisa do gênero, extrativismo. Tá bom? E nesse caso aqui mais específico, extrativismo vegetal, tá? Que está ligado à retirada de recursos da flora. Show? Extrativismo animal. Aí dentro nós podemos colocar a caça e a pesca. Percebam, eu não criei um gado,
Eu não criei, sei lá, ovelhas, fiquei lhe dando comida, criei solto no pasto, ou então preso. Como a forma que é criado não importa agora. Mas eu simplesmente fui lá e matei um bicho para comer. Percebem? Como que pecuária pressupõe um tempo maior, um cuidado maior. A agricultura também, um cuidado maior, um tempo maior. O extrativismo não. Você vai lá e tira. Você vai lá e caça. Você vai lá e pesca. Tá bom? Essa é a diferença basicamente entre agricultura, pecuária, extrativismo animal e vegetal. Tá? Agora um pouquinho do extrativismo mineral. Basicamente é um extrativismo pautado sobre a retirada de quem? Dos minerais. Tá? E basicamente é isso, né? Já falamos as 3 ramificações aí do extrativismo, né? E agora podemos passar para outras questões ainda sobre essa atividade. O primeiro tópico aqui é o extrativismo como atividade de sobrevivência. Como assim o extrativismo como atividade de sobrevivência? Seguinte, comunidades tradicionais estão integradas à natureza. E é muito importante vocês terem isso em mente, porque atualmente muito se fala de maneira mentirosa, ou então sem muito embasamento, né, sem muita leitura, que os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, tacam fogo na natureza, devastam, enfim, não, tá? Não, isso é mentira, isso está errado, tá? Essas populações tradicionais, muito pelo contrário, têm uma tradição de plantar, né, de maneira totalmente harmoniosa com a natureza. As agroflorestas são exemplos. Que a própria natureza impede a proliferação de pestes. Uma série de outras espécies vegetais, além de só soja ou milho, né, são plantadas. É uma policultura. Né? Então, são várias técnicas milenares que são utilizadas por esses povos tradicionais e que não agridem a natureza tal qual algumas pessoas, né, mais uma vez de maneira ignorante, né, ou mal intencionada, apontam. Quando pensamos na caça, né, dessas populações, vão caçar ali a quantidade de animais ou pescar necessários para atender às necessidades da sua comunidade. Ou ali vão criar um gado, vão criar algum tipo de espécie animal, né, mas também de maneira que não afete a natureza, ou não tanto quanto o agronegócio faz, por exemplo. Né? Na verdade, muito longe do impacto que o agronegócio gera. Tá? Então, só vocês terem isso em mente, né? Que é fundamental no Brasil de 2020 vocês saberem que comunidades tradicionais estão integradas à natureza. O modo como elas plantam, o modo como elas criam animais, o modo como elas caçam, pescam, enfim, tá totalmente se dá de maneira totalmente harmoniosa, tá bom? Aqui no caso a gente está falando mais especificamente do extrativismo apenas nesse tópico, né? Então pensando apenas na atividade do extrativismo para essas comunidades, é isso que eu falei para vocês. Estão precisando de madeira, vão lá e derrubam uma quantidade X de espécies vegetais que estão de acordo com a necessidade da sua comunidade, sempre tendo em mente que eles não podem exceder, né, essa quantidade, porque do contrário eles vão afetar a natureza. E não faz sentido nenhum, uma vez que eles dependem dessa natureza para existirem. Se eles devastam, eles morrem. Tá? Então, o processo extrativista, né, desenvolvido por comunidades tradicionais é totalmente integrado àquele sistema no qual elas estão inseridas. O mesmo vai para o extrativismo animal, por exemplo, caça e pesca, tá bom? Só para desmistificar essa mentira que hoje está sendo muito propagandeada por aí, tá? Mais uma vez, de maneira ignorante ou de maneira mal intencionada, tá bom? Os reais culpados para queimadas, para devastações, para a morte de espécies animais, nunca serão as comunidades tradicionais, tá bom? Vamos lá.
Atualmente, né, há sim uma perda de diversidade de flora e o risco de desertificação. Vamos continuar a ver isso. Extrativismo com fins comerciais e em escala industrial. É isso, gente. Quando você pensa, por exemplo, quando você pensa no garimpo, que é uma atividade extremamente danosa ao meio ambiente, e aí vamos deixar algumas coisas claras. Não existe garimpo que não vai impactar o meio ambiente. O garimpo, de qualquer forma, é extremamente danoso. Não existe garimpo bom. Existe garimpo e ponto. Você vai impactar mais ou menos, mas o impacto vai existir, tá? O garimpo, né, usando ele como exemplo, de um extrativismo mineral, basicamente nós temos ali o garimpeiro, que em grande parte é um sujeito que é frágil do ponto de vista de ocupação profissional, ou seja, ele não tem do que viver, e aí ele acaba indo para o garimpo porque é o que dá, beleza? Não é porque ele é malvado, mas é o que dá, a maioria das vezes. E esse indivíduo, ele se utiliza de mercúrio. Primeira coisa, ele separa ali os sedimentos, né? Quando ele puxa assim o seu recipiente do rio, né, vem vários sedimentos ali, ele separa aqueles sedimentos e ele adiciona mercúrio. Quando ele adiciona mercúrio, ele atrai os fragmentos de ouro que podem estar ali naquele meio, né, de sedimentos. O que acontece? Mercúrio intoxica esse indivíduo. Além disso, o mercúrio também contamina os rios e mata espécies animais e vegetais presentes ali naquele canal, naquele rio, naquele corpo hídrico. Ou seja, o garimpo, principalmente o ilegal, ele gera um impacto gigantesco. E aí muitos podem pensar, mas o rio está longe pra caramba de mim, não estou nem aí. Não, não está não. Porque se esse mercúrio contamina esse rio e por algum motivo ele não matar os peixes que existem ali, esse peixe vai ser pescado. E aí ele vai ser vendido para alguém. E esse alguém pode ser você. E aí o peixe que está cheio de mercúrio vai para o seu prato. A natureza, o mundo é um sistema. Não existe, simplesmente não existe, isso é muito longe de mim, eu não vou ligar. Uma hora bate na tua porta. E pode já estar batendo e você não está nem percebendo. Tá bom? Então, o garimpo é um exemplo de extrativismo mineral. Né? Mas a gente pode pensar no extrativismo vegetal. Retirada de madeira da Amazônia. Ou podemos pensar também na retirada, mais uma vez, de madeira para colocar pasto no lugar. Ou para colocar plantação de soja. Que são duas coisas que o agronegócio adora fazer. O arco do desmatamento que existe na Amazônia, que partiu do Cerrado brasileiro e que agora está nas margens sul, sudeste e nordeste ali da Amazônia, é culpa do agronegócio. São fazendeiros que são articulados como agronegócio. Tacam fogo na mata, aquela madeira está queimada, o que facilita que eles retirem aqueles restos e coloquem pasto em cima. E coloquem plantação de soja em cima. É isso. Tá? E esses processos de devastação, por conta desse extrativismo extremamente danoso, extremamente predatório, geram uma perda de diversidade de flora, de fauna. Flora, espécies vegetais, árvores, plantas, ervas, enfim. Fauna, bichos, bichinhos, que morrem porque não têm mais as suas casas. E também um processo de desertificação. Desertificação basicamente ocorre quando todo aquele conjunto de espécies vegetais, principalmente, característicos de um espaço, são retirados. E por conta dessa retirada, você tem um processo de, vamos colocar assim, secura daquele solo. Menos água infiltrando, menos nutrientes presentes nesse solo. Logo, ele vai se desenvolvendo um cenário, sabe aquele solo da caatinga?
né, que a gente tem na cabeça, né, quando a gente pensa em caatinga, você pensa naquele solo rachado. Pois bem, desertificação é o processo que vai levar o solo a se tornar aquele tipo de solo, tá? Então, retomando, quando pensamos no extrativismo de maneira violenta, de maneira descontrolada, de maneira predatória, pensando única e exclusivamente no capital, e aí quando pensamos em extrativismo pautado sobre o capital unicamente, estamos pensando nessa atividade se guiando por fins comerciais e numa escala industrial, ou seja, vamos tirar para vender o máximo possível. Entenderam? Explorar, 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 explorar. E isso leva à perda de flora, perda de fauna. E é um processo de desertificação. Mais uma vez, mas isso está longe de mim, não vai ter problema nenhum. Vai sim, porque quando a gente pensa nesse cenário se desenvolvendo na Amazônia, a cada árvore que você taca fogo ou que você bota no chão, tem uma quantidade X de CO2 que é jogado para a atmosfera, aumentando assim o efeito estufa, logo o aquecimento global, diminuindo a umidade que vai para o Brasil inteiro. Porque se você ataca a Amazônia, você ataca todo o Brasil, que ataca a sua casa. Porque sem a umidade que vem da Amazônia, por exemplo, o Rio de Janeiro seria muito mais seco. Seria ali parecido com um cerrado, por exemplo. Ou seja, não existe, isso é muito longe. A realidade, a natureza, é um sistema. Ela funciona de maneira sistêmica. Se você tira de um ponto, você destampa do outro. Não tem mágica, não tem mentira. Tá bom? É isso. E aqui alguns exemplos, né, de extrativismo predatório, pesca industrial, extrativismo da madeira, garimpagem, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. 17 minutos ainda, olha. Tem bastante tempo. 3 minutinhos. Bom, falar agora da agricultura, tá? A agricultura foi fundamental para o fim do nomadismo. Professor, o que é nomadismo? Vem comigo. O homem, lá atrás, mais de 100 mil anos atrás, ele era nômade, ou seja, eu cheguei num lugar, cacei, pesquei, extraí da natureza as frutas, os vegetal não tanto, né? Mas extraí da natureza as frutas, todas aquelas ervas que eu necessito, né? Acabou todos os recursos presentes no espaço, eu vou para outro. Acabou naquele outro, eu vou para outro. E fico assim. A partir do momento que o homem aprende que se ele pegar uma semente e plantar, aquela espécie vai brotar do chão, ele pensa, não preciso mais ficar migrando. Eu posso ficar em um ponto apenas. Me firmar em um ponto e plantar e criar animais, enfim. Diga-se de passagem, alguns historiadores dizem que essa descoberta da agricultura se deve às mulheres, tá? Quem descobriu a agricultura, quem desenvolveu a agricultura foram as mulheres. Os homens eram responsáveis na sua maioria, alguns, né, não todos, por caçar, por pescar. Mas o que fez, né, aquele ser humano que criou a base para a nossa sociedade ser o que é até hoje, foram as mulheres, tá? Que descobriram a agricultura, a pecuária e foram desenvolvendo essas atividades ao longo dos anos, tá? Então, a agricultura foi fundamental para o fim do nomadismo. Show? Fatores determinantes para que a agricultura se desenvolva. Vamos lá. O primeiro fator é a natureza. Por quê? Boas condições climáticas, um relevo plano ou pouco inclinado, solos férteis, etc. Ou seja, são várias condições, são vários condicionantes ali da natureza que vão determinar se será possível o desenvolvimento da agricultura ou não, tá? Mais uma vez, boas condições climáticas. Como assim, professor? É um ambiente quente? Show. É um ambiente úmido? Show. É um ambiente frio? Se é frio, é seco. Então, como é que a gente vai lidar com isso? O homem, ao longo dos anos, foi aprendendo que no ambiente frio eu tenho que plantar
uma espécie vegetal característica, que se adapta a esse ambiente frio. Entendem? Então, as condições ambientais, as condições climáticas presentes são fundamentais para que a agricultura se desenvolva. Tá? O relevo, quanto mais plano o relevo, melhor. Porque para você plantar em uma estrutura topográfica, em um relevo, né, com muito vai e vem, muito alto e baixo, é complicado. Não dá. Tem que ser plano ou pelo menos inclinado. Tá? Quanto mais plano, melhor. E solos férteis não preciso nem dizer nada, né, gente? Quanto mais fértil um solo, quanto mais rico em sais minerais, mais espécies vegetais podem ser plantadas, podem ser desenvolvidas, tá? É isso. Tecnologia. Tecnologia cada vez mais é importante para a agricultura. Né? Insumos focados em otimizar o desempenho das propriedades. O que são insumos? São coisas, basicamente são coisas que você compra, né, que tem a função de aumentar a sua produtividade. O que é produtividade, professor? É uma relação entre quantidade de espécies que brotam ali na sua terra por tempo. Ou seja, é a maior quantidade possível de espécies vegetais que você pode plantar no menor tempo possível, porque basicamente, né, é plantar, plantou, nasceu, colheu, plantou, nasceu, colheu, plantou, nasceu, colheu. Quanto mais quantidade em menor tempo, melhor. Tá? Então esses insumos, essas tecnologias, essas coisas que a gente compra, né, para o desenvolvimento da agricultura, são fundamentais, tá? Para aumentar, né, principalmente o quanto que você acumula, né, quanto de dinheiro que você ganha. Bom? E aí quando pensamos nesses insumos, pensamos em tratores, semeadoras, colheitadeiras, fertilizantes industrializados, agrotóxicos, o próprio nome já diz, agrotóxico, transgênicos e por aí vai. Tá? E aí não tem como salientar algumas coisas que são muito importantes para vocês terem em mente. Tá? Como eu já disse, agrotóxico. Se tem tóxico no nome, não vai ser bom, né, gente? Agrotóxico, gente, é veneno. Principalmente no Brasil. O Brasil tem mais de uma centena de agrotóxicos sendo utilizados nas produções agrícolas que não são permitidos na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui são. Por que não são permitidos lá fora? Porque são cancerígenos. Basicamente por isso. Porque poluem o solo. Porque poluem os corpos hídricos. Porque matam espécies animais e vegetais. Porque mudam a composição química do solo. É por isso que não são permitidos. Mas no Brasil tudo pode, né? E aqui eles são permitidos. No ano passado, um monte foi permitido também. Desde 2018, inclusive, desde 2016. Mas no ano de 2018, principalmente, nós tivemos um aumento significativo na permissão de agrotóxicos no Brasil. Que, mais uma vez, são cancerígenos, que vão para o seu prato. Tá? Transgênicos são espécies vegetais, né, que são modificadas geneticamente em laboratórios para serem maiores, para serem mais bonitos. Vocês acham que aquele tomate vermelhinho, bonitão, aquela maçã bonitona vermelha é natural? Negativo, gente. Negativo. É modificada em laboratório para ficar bonitona, para ficar grandona ou para ficar pequenininho. Temos várias espécies vegetais aí que são vendidas, que são pequenininhos, né? São mini. Aquilo dali é modificado geneticamente em laboratório. Também tem risco de ser cancerígeno. Agora, quando pensamos em tratores, semeadoras, colheitadeiras, fertilizantes industriais, fertilizantes industriais muda a composição química do solo. Muda o solo completamente. É bom ter isso bem claro, tá? Tratores, semeadoras e colheitadeiras acabam com postos de trabalho. Porque o trator faz o trabalho de 10 homens. Não tem mais por que empregar 10 homens. Eles vão para onde? Se o Brasil basicamente tem uma agricultura pautada em latifúndios. Vão para as cidades. Enfim.
né? Então, só para vocês terem em mente que esses insumos são muito bons para o aumento da produtividade, porém não são tão bons assim para a nossa saúde, não são tão bons assim para o trabalho das pessoas, não são, tá bom? É isso, gente. Vou parar aqui, que já falei pra caramba, vou voltar na parte 2 para finalizar a aula.